necessária. Eu não tinha ainda clareza de que esse desequilíbrio de energia tende a vir de grandes decisões. Mas hoje, olhando as coisas se repetindo, tendo tantas pessoas envolvidas dentro do conteúdo da CMT, é muito fácil para mim reconhecer. Então eu sei que são as grandes decisões que realmente têm o poder de drenar a nossa energia e fazer com que a gente perca a estabilidade emocional. E agora, na criação desse cenário de vida, eu tenho uma grande decisão que tem o poder de drenar a minha energia, tem o poder de tirar a estabilidade emocional. E essa decisão é a decisão de mudança do Brasil para Dubai. E é sobre ela que eu quero comentar um pouco. Há mais de um ano, pelo menos, nós discutimos essa mudança. E quanto mais nós discutimos, mais nós entramos num problema e colocamos obstáculos pequenos que acabam fazendo com que a gente repense a decisão. Obstáculos pequenos, eu posso dar um exemplo. Se você se muda para Dubai, você vai viver uma experiência em que você vai ter dias em que superam 50 graus. E a Mel não lida bem com calor. Eu estou chamando isso de obstáculos pequenos porque existem outros espíritos lá que vivem muito bem e existem soluções. Nós, inclusive, já encontramos algumas. Mas o fato é que quando nós queremos avançar em determinadas decisões, nós não conhecemos o que está do outro lado. E o não conhecer faz com que o medo ganhe espaço. E claro que você não vai tirar todas as suas dúvidas para você conseguir avançar, do contrário, você não vai avançar nunca. Em alguns momentos, você vai precisar dar o passo. E vai precisar observar que Deus vai colocar o chão na frente. Eu quero diferenciar aqui pequenas coisas de detalhes. E esse é um parênteses importante. Detalhe é você ser mais preciso, é você trabalhar em algo que no longo prazo vai fazer muita diferença. Como você virar para um atleta de fisiculturismo e corrigir a execução de determinado exercício que ele faz. E isso, literalmente, vai torná-lo um cara muito mais forte. Vai fazer com que ele consiga trabalhar melhor um músculo que talvez ele não estivesse trabalhando direito. Isso é um detalhe, mas esse detalhe faz toda a diferença. Agora, colocar pequenos obstáculos nas suas decisões é um grande processo de autossabotagem. Então, quando você começa a discutir esse tipo de mudança, você não sabe onde você vai fazer seus exames, você não sabe como que você vai lidar com a questão médica. Tem vários pequenos pontos que você tenta antecipar. E quanto mais você discute, mais você vai entrando num problema que não tem solução. Nós brincamos aqui, nós chamamos isso de uma discussão que tem conjunto vazio, né? Tem uma solução de conjunto vazio. E simplesmente o que acontece é que nós entramos num cenário de ambivalência. É como se você comparasse duas coisas que na sua cabeça acabam tendo o mesmo peso. Então você olha as vantagens e as desvantagens e você esquece que você está criando um cenário de vida e que ele tem um determinado alvo. Você esquece de olhar para aquela decisão e simplesmente, sem avaliar demais, você conseguir avançar. E você ir na direção do seu cenário de vida. Quanto mais você discute determinados problemas, você vai desistindo da sua decisão. E aqui existem dois estágios. O primeiro é a dúvida, que faz com que você repense a decisão. E o segundo é, a partir do momento que você decide, que você toma iniciativa, você começa a ter pressa para fazer com que aquilo aconteça. E naturalmente a ansiedade ganha espaço. E essa ansiedade faz com que você repense, e aí você volta para a dúvida. E a dúvida vai fazer com que você decida logo para você se livrar dessa dúvida, e aí vem a pressa. Então é importante que você que esteja passando por uma decisão como essa, talvez fazer uma transição de carreira, ou de repente deixar um relacionamento, algo relevante mesmo para o seu cenário de vida, que você tenha esse entendimento. A dúvida cobra um preço muito alto. E nós precisamos ganhar a capacidade de estabelecer o controle da nossa energia, estabilizar a nossa energia. Estabilizar a vibração do nosso corpo é criar causas invisíveis. E quando você cria causas invisíveis, o mundo se abre na sua frente. E tudo que você deseja vai ser projetado na experiência. Aí você deve perguntar, Cadu, mas como vocês estão fazendo para lidar com isso? Existe um exercício que para mim muda o jogo. Ele faz com que a gente corrija todo o desequilíbrio no nosso estado vibracional. Que é você simplesmente se projetar na experiência como se você já estivesse vivendo. Então muitas vezes eu tô aqui gravando para vocês e eu sinto que eu tô gravando em Dubai. Eu tô tomando café ou eu tô tomando banho e eu sinto que isso está acontecendo numa casa em Dubai. E quando eu faço isso, o meu corpo entra no estado vibracional adequado, ideal, que está conectado com a experiência que eu desejo viver. É como se eu literalmente entrasse na frequência. E isso faz com que a dúvida se dissolva e faz com que a pressa se torne paciência. Então esse é o caminho para que você consiga lidar com todos os desafios e para que você consiga dominar a sua energia. Entendendo que o domínio da energia é o que vai realmente fazer com que tudo aconteça de uma forma muito mais rápida.